te louvamos pela vida do teu servo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre a vida dele, Pai. Use ele nessa hora, Senhor, como um canal de bênçãos para essa igreja, Senhor. Desse altar flua águas vivas, Senhor, e encontre os nossos corações sedentos por Ti, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor ministrou ao coração deles, Pai, que seja derramado desse altar. Senhor, abençoa a vida do pastor Álvaro, Senhor, da sua esposa Lúcia, Senhor, dos seus filhos, dos seus netos, Pai, em nome de Jesus. Cobre a casa do pastor Álvaro com Teu sangue precioso, Senhor. Nós Te louvamos e glorificamos pela vida do Teu servo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente ministrar, deixa eu fazer Eu aprendi, gostei, fiz uma vez e quero fazer uma segunda vez hoje. Os membros da igreja, fiquem em pé, por favor. Sou membro dessa igreja. Agora, olha para trás, vê se alguém ficou sentado. Está nos visitando. Vai nessa pessoa, dê um abraço nela, diga bem-vinda em nome de Jesus. Quem ficou sentado está nos visitando. Uma pessoa muito especial, muito obrigado pela sua presença, você nos edifica, você alegra o nosso coração, obrigado por ter vindo. Se você não tem uma igreja para congregar, faça a nova vida aqui em Vila Velha, a sua igreja. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Muito obrigado por você ter vindo aqui nessa noite. Participe dos cultos, das celebrações. Amém. Glória a Deus. Por favor, irmão, você pode ficar em pé comigo, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26 e 27. Evangelho segundo João, apóstolo do amor, capítulo 15, versículo 26 e 27. São os dois últimos versículos desse capítulo de João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 26 e 27. A minha versão aqui é revista e atualizada. Aqui na tela deve ser a Nova Almeida atualizada, e a sua versão, fique à vontade, que vai trazer o mesmo sentido. João capítulo 15, versículo 26, assim, Jesus falando: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse Espírito, que é o Espírito Santo, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Só até aqui. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja. Há países no mundo, locais no mundo, que isso aqui é proibido. Isso aqui é perseguição, é com certeza risco de morrer. Mas nós estamos aqui num país que ainda há liberdade de culto, Senhor. Te agradecemos por essa bênção que é isso, Senhor. Sabemos que a perseguição já está chegando à igreja no Brasil. Já temos dificuldades em alguns lugares do Brasil de cultuar o Teu nome. Te pedimos, Espírito Santo, fala conosco aqui nessa noite, de maneira simples, como o Senhor sempre faz, de uma maneira profunda, como o Senhor sempre faz, e que nos leve, Deus amado, a uma mudança, uma reflexão e uma mudança, Senhor. Eu não quero falar ao intelecto dos meus irmãos, que o Espírito Santo fale ao coração dos meus irmãos, lá no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Desde já toda honra, glória, louvor e adoração rendemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Deixa eu ler um negócio para você aqui na internet, tá bom? Aqui não, peraí. Aqui. Ouve aí, ó. Aeronauta barata, agrícola beterraba areia, Alice
Alce Barbudo, América do Sul, Brasil de Santana. Acho que é a família do Anderson, hein? Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Aricleia Café Chá. Disney Chaplin Milhomem da Silva. Decêncio Feverêncio de 85. Dolores Fuertes de Barriga. Ai, meu Deus do céu. Ilegível, ineligível. Inocêncio Coitadinho. Estou saltando aqui, irmão, tem muitos nomes. Remédio Amargo. Renato Por Deus Furtado. Deus agora ladrão. Vicente mais ou menos de Vicente mais ou menos de Souza. São nomes de pessoas reais. Certa vez, irmãos, quando eu comecei minha carreira, eu trabalhei num local chamado Sudeco, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. E lá na Sudeco eu fui trabalhar na área de estatística, que eu sempre gostei muito de matemática, fui para a área de estatística. E na área de estatística nós fizemos levantamento dos estados, né? E meu estado foi um dos menores do Brasil, Minas Gerais. 850 municípios. E é levantamento estatístico, né? E nesse levantamento estava separando a população de cada cidade. E me veio nas mãos a relação dos moradores da cidade, né? E tinha um lá que eu nunca mais esqueci, e é verdade. 123 de Oliveira 4. Orlando, Rolando, Escada Abaixo. Nomes de pessoas. Aqui no Espírito Santo, eu conheci uma pessoa que, não lembro o nome dela, acho que era Renato Boa Morte. Né? Uns nomes assim, porque o brasileiro, o ocidental de forma geral, não tem preocupação maior em relação ao nome dos seus filhos. Né? O que eu li aqui é verdade, você pode pesquisar depois no Google, na revista Exame, os 50 nomes mais estranhos registrados em cartórios no Brasil. Revista Exame, tá? Está aí na internet, o Dr. Google vai lhe dar a relação dos nomes. Eu li aqui alguns para os irmãos. As pessoas não se preocupam com o nome, né? Eu perguntei para minha mãe, por que você me deu o nome de Álvaro? Ah, seu pai queria te dar o nome de Roberto, que é o nome dele. E eu sempre achei o nome Álvaro bonito, né? Um nome pomposo, né? Forte. Álvaro Roberto. Só que acabou ficando Alvinho. Meu pai queria Betinho, mas ficou Alvinho. E assim essas pessoas têm um nome duplo, né? Tem um duplo nome, acaba ficando à mercê da escolha de quem vai falar o nome delas, né? Se é Álvaro, se é Roberto, eu geralmente não atendo me chamando só de Roberto, porque me acostumei na minha vida sempre me chamarem de Álvaro. E assim cada nome tem um significado, você sabe disso. Isso não é misticismo, né? Isso é fato da história, da sociologia. Os nomes têm um significado. Isso é verdade na Bíblia e é verdade no nosso dia a dia. Né? Os mais antigos tinham mais zelo em dar nome aos seus filhos. Né? Os mais novos já não têm tanto zelo assim de escolher o nome para os seus filhos. Geralmente, o nome acaba refletindo no caráter, no comportamento, na pessoa de uma forma geral, sem que isso possa ser misticamente algo místico, mas algo que acontece na vida. Eu estou falando disso, irmãos, para falar do que você acabou de ler na Bíblia. Diz assim, vou ler de novo, João 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem escreveu isso, quem falou isso foi Jesus. Jesus está falando que o Espírito Santo iria apontar para ele. É Jesus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade,
a principal ação dele é apontar para Jesus. Ele é o Messias, ele é o Salvador, foi ele que veio em carne, ele que morreu na cruz, ele que ressuscitou dentre os mortos, ele é o Filho de Deus. Então, uma das obras do Espírito Santo é revelar Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador. É uma das obras dele, né? E a gente perde um pouco, nós ocidentais, da compreensão quando o anjo Gabriel chega para Maria e diz: Maria, você vai botar o nome nessa criança de Jesus, ou Emanuel, Deus conosco. Nós cantamos aqui, o nome Jesus, irmão, significa Yahvé, como nós cantamos aqui, Yahvé, Rafa, Elohim. O nome Jesus significa aquele que salva. E olha o que aconteceu, né? Glória a Deus, aquele que salva, salvou. Aquele que salva, fez o que tinha que ser feito, nos salvou, trouxe salvação. Então o nome tem um peso, o nome tem um grande peso no mundo espiritual e no mundo humano, natural. Aproveitando que estamos aqui no livro de João, né, eu quero ler com você alguns versículos que vão falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do nome, né? João 14, por exemplo, coloca na tela para nós aqui atrás, João 14, versículo 13 e versículo 15. Olha só que isso, como isso tem um impacto no mundo espiritual. E tudo que vocês pedirem em meu nome, em meu nome. Não vou continuar a ler, quero que você leia aí. Jesus está ensinando, Yahvé está ensinando. Tudo que vocês pedirem em meu nome. Tem alguma coisa ligada desse nome. Tem alguma coisa muito importante ligada desse nome. Você leu aqui comigo, ó. Leu 14, por favor. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. 15. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Jesus está dizendo, olha, peçam no meu nome. É porque esse nome tem alguma coisa especial. Alguma coisa diferente, não é apenas um nome, como o meu nome, como o seu nome, como esses nomes que eu citei para os irmãos, como os nomes outros que tem na Bíblia. Jesus poderia ter dito, ó, peçam no nome de Jeová, peçam no nome do Espírito Santo. Não, peçam no meu nome, Jesus fala. Peçam no nome de Moisés, peçam no nome de Davi, peçam no nome qualquer da história. Não, é no meu nome, falou Jesus. Eu o farei. Para reforçar isso, capítulo 15 de João, no versículo 16, coloca para nós aqui, vai dizer assim, ó: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e vos designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu, Ele lhes conceda. Jesus reforça, você vai pedir ao Pai no meu nome. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Não existe exceção. Quando você fala assim, tudo é tudo. Eu me lembro, irmãos, eu tenho algumas coisas que eu não gosto de comer, e os irmãos, cada um tem a sua área aí, né? Irmãos, eu não gosto de comer miúdo de porco, de galinha, não é no meu paladar. E no tempo de criança, né, minha mãe amava comer bife de fígado, fritinho, com batata frita, tá salivando já aí, né? Alface, tomate. Minha mãe fazia almoço, e escondido do meu pai, ela fazia um ovo frito para mim comer. Mãe é mãe, né? Ovo fritinho. Só que certa vez meu pai descobriu. Meu pai falou, não, pode deixar esse ovo, você vai comer bife de fígado. Aí minha mãe botou o bife de fígado no meu prato. Mãe é mãe, né? O bife de todo mundo era mais ou menos o tamanho de uma palma de mão assim. O meu era metade. Eu falei, obrigado, mãe. Só que quebrou o galho. Metade do bife de fígado.
Tinha arroz, batata frita, saladinha. E lá, irmãos, eu botava arroz, botava batata frita, botava alface, o tomate e o bife de fígado ficando. Você pai como eu, mãe como mãe, você sabe como é que é isso com um filho quando não quer comer, né? E tal, eu não queria comer aquilo, irmãos, aquilo não me fazia, aquilo não descia no meu paladar. Aí meu pai sentou do meu lado. Você vai comer tudo. E tudo é tudo. Irmãos, eu comi aquele bife assim, desceu rasgando. E depois você sabe o que aconteceu, né? Banheiro. Botei tudo para fora. Mas tudo é tudo. Tive que comer o bife de fígado inteirinho. Ali, aquela metadinha que minha mãe deu. Porque tudo é tudo. Jesus está falando, vocês vão pedir ao Pai no meu nome e tudo vai ser dado a você. Mais um versículo para a gente. Será que é isso mesmo? Né? João 16, versículo 30 e... Não. João 16, 23. Perdão. João 16, 23. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se, aí está a cláusula, né? Se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ser-lhe-á concedida. 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então Jesus está trazendo algo novo. Porque até então não se pedia a Deus de uma forma tão direcionada. Então a pessoa tinha um desejo de alguma coisa, se dirigia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, se dirigia a Jeová, se dirigia ao Senhor, mas de agora em diante, Jesus está ensinando, daqui para frente, vocês vão pedir no meu nome, vocês vão pedir ao Pai no meu nome. Irmãos, alguma coisa tem nesse nome, não é um nome comum, não é um nome qualquer. Esse nome não é apenas um nome. Como eu falei para os irmãos, o Espírito Santo, ele vai apontar para Jesus. O Espírito Santo vai nos conduzir até Jesus. Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, como lemos aqui no capítulo 15, versículo 26 e 27, Jesus vai dizer, aqui mesmo no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se Jesus ele é a verdade, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, então o Espírito Santo vai nos apresentar quem? Vai nos apresentar a fonte da verdade, que é Jesus. Então Jesus tem algo muito especial no Messias, no Senhor, há algo muito especial em Jesus Cristo. E aí, irmãos, ele recebeu um nome. A Bíblia vai nos falar que ele recebeu um nome. E isso é muito importante, irmãos, muito importante no mundo espiritual. Muito importante. Só para te lembrar, aí na sua mente, todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, os 10 mandamentos, o encontro que Moisés teve ali, a sarça ardente, uma voz falava no meio da sarça com ele. E nesse episódio, que está no capítulo 3 de Êxodo, Moisés fala assim para Deus, Senhor, ele fala assim, qual o nome que eu vou dizer para o povo que é o seu? Qual o nome que eu vou dizer? Aí Deus diz para ele assim, diga a Moisés a eles que eu sou, ou eu sou me enviou. Essa expressão, eu sou me enviou, significa Iavé, que nós cantamos aqui. O mesmo eu sou me enviou, Iavé, também significa o nome de Jesus. Isso não é coincidência, isso é Jesuscidência, isso é palavra de Deus. Então o eu sou, lá de Moisés,
né? Ele vai dizer também a Moisés: Moisés, diga para Faraó que eu sou o Senhor. Na terra ninguém é superior, no céu ninguém é superior, e embaixo da terra ninguém é superior. Eu sou o Senhor. Não há outro Deus como eu sou. E na história de Israel, Deus deu a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Israel então ia para as guerras contra os seus inimigos e levava a Arca da Aliança. Os inimigos tinham na Arca da Aliança como a fonte de poder de Israel. Então os inimigos de Israel queriam tomar aquela arca de qualquer jeito, até que acontecesse esse fato histórico na Bíblia. Há um momento que Israel perde a guerra, os sacerdotes são mortos, e eles levam a Arca da Aliança lá para a sua cidade, diz a Bíblia. E aquela arca foi um mal terrível, houve doenças no meio do povo, e eles então entenderam que eles tinham trazido para dentro da cidade deles, né, a arca que não era deles, pertencia ao povo de Israel. Então eles devolvem a arca para Israel, porque naquele tempo eles achavam que o poder estava na arca, que o poder de Israel estava na arca, estavam completamente enganados. O poder está na presença de Deus. Passa-se a história, chega até Jesus. Aí Jesus diz: olha, vocês peçam qualquer coisa ao Pai no meu nome, que Ele vai dar. Eu o farei, vai acontecer. Agora Ele vai dizer: olha, a fonte de poder não é mais uma arca feita de ouro, com 2 querubins voltados um para cima do outro, com uma tampa lá dentro tendo os negócios. Não. Agora a fonte de poder é o meu nome. A fonte de poder é o meu nome. Isso muda toda a história. Conta-se que Alexandre o Grande, né, o grego que invadiu e conquistou uma série de lugares do mundo, dizem que foi o maior conquistador da história humana. Dizem que certa vez ele conquistou uma cidade, né, e pegaram um soldado fugindo da guerra, soldado dele, do exército dele. E esse soldado foi preso, desertou. Geralmente se mata o desertor. Isso é história, né? História da civilização. Trazem esse rapaz até a presença do imperador Alexandre o Grande, e antes dele dar a sentença, né, aquele que julgava, perguntou: qual é o seu nome, rapaz? O rapaz falou: Alexandre. Fala mais alto, não estou te ouvindo, qual é o seu nome? Alexandre. Aí tem a terceira vez, ele fala: qual é o seu nome, rapaz? Fala como homem, fala forte, fala alto. Alexandre, Senhor. Aí ele chegou, diz a história que ele até deu uma recuada, o imperador. Aí ele se posiciona de novo, pensa alguns segundos e fala assim: você tem o meu nome. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Essa é a história. Há poder no nome de Jesus. E esse poder transcende a qualquer filosofia, cultura, ciência. É o nome que a palavra de Deus diz que está acima de todo nome. Coloque para nós aqui na tela Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2,10 vai dizer: porque ao nome de Jesus se dobre joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome tem todo o poder. Esse nome muda histórias. Esse nome converte corações mais pedernidos, mais pecadores. Esse nome cura das doenças incuráveis que possa haver no mundo. O nome de Jesus. O versículo seguinte, versículo 11: e
toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Moisés, diga para Faraó que eu sou o Senhor. E você conhece o que aconteceu, as 10 pragas, né? Você sabe como Deus ensinou para Faraó quem era o Senhor de fato, quem era Deus de fato. Ele está aqui dizendo, ó, Jesus é o Senhor. É Ele que vai impactar o coração de quem quer que ache que é poderoso aqui nesse mundo. O poderoso, o todo-poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Esse nome tem todo o poder, tem toda a autoridade, é o poderoso nome de Jesus. Quando Deus, por meio do profeta Isaías, falava contra a idolatria que Israel estava vivendo, Isaías 42, por favor, versículo 23, Deus está indignado com Israel, porque Israel se tornou idólatra, ele não parou de servir a Yahvé, parou de servir a Adonai, parou de servir a El Shaddai. Então Deus, por meio do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 23, ele vai dizer o seguinte para mim e para você, para aquele tempo e para hoje: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e as minhas palavras não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então Deus, lá em Isaías, está apontando lá no futuro, se jurará, se dobrará, futuro, lá no futuro. Aí vem Jesus, que recebe o nome que está acima de todo nome, e a palavra de Deus diz que todo joelho se dobre. Agora é presente, não é mais futuro, porque Jesus veio, Jesus andou entre nós, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou no terceiro dia, e Ele está vivo, reinando e governando. Ele é Senhor de tudo e de todos. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que exalta, é Ele que rebaixa, é Ele que humilha e é Ele que dá proeminência, é Ele que enriquece, é Ele que empobrece, é Jesus Cristo, o Senhor. Nome lindo. E a obra do Espírito Santo, irmãos, é apontar para Jesus. O Espírito Santo é Deus, e Ele aponta para Jesus. O Espírito Santo, ao apontar para Jesus, Ele está dizendo, é dele que vem o poder. E aí, irmãos, em Lucas capítulo 10, quando os discípulos voltam de uma missão que Jesus deu a eles, eles voltam dizendo o seguinte: Jesus, Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Se há algo que os demônios temem, é o poderoso nome de Jesus na boca de alguém que serve ao Senhor. Porque no dia de hoje, irmãos, o nome Jesus virou qualquer coisa. O nome Jesus virou comum. E a gente muitas vezes não se atenta em relação ao nome de Deus. Como eu falei para os irmãos, os orientais, eles têm uma cultura muito diferente da nossa, e para eles a palavra Deus é muito preciosa, tem muito valor. Um judeu, por exemplo, ele não pronuncia a palavra Deus. Você sabia que um judeu, quando ele vai escrever alguma coisa, né, e tem que escrever Deus naquilo que está escrevendo, seja uma redação, uma reportagem para um jornal, um trabalho qualquer, que ele tem que escrever a palavra Deus, ele para, isso é fato, ele para, vai se consagrar ao Senhor durante 7 dias, ele vai se consagrar a Deus, ele vai orar, vai jejuar, no 7º dia, ele volta lá então, e escreve Deus, no texto que ele está ali, desenvolvendo um raciocínio qualquer. Há um temor muito grande em relação ao nome de Deus, e nós ocidentais, nós perdemos esse temor, essa reverência. Você quer ver? Deus me livre. Quem é que não fala Deus me livre aí? Ai, Jesus, assim não dá. Não sai?
de vez em quando essas frases da boca da gente? E algumas vezes, irmãos, usamos até de uma maneira ruim. Substituímos um palavrão e colocamos a palavra Deus no meio do caminho. Colocamos o nome de Jesus no meio do caminho. Nós banalizamos o nome de Deus. Nós perdemos a reverência em relação ao nome de Deus. Nós perdemos a essência do que é o nome, o que significa o nome de Deus. Por isso que as pessoas estão orando, para nós o nome de Deus se tornou uma fórmula. Nós oramos e no final dizemos, em nome de Jesus, amém. Jesus, irmãos, falou algo muito sério sobre isso. Na oração que Ele vai nos ensinar, Ele vai dizer assim: santificado seja o teu nome. O nome poderia ter sido assim: santificado seja a tua presença. Santificado seja as suas palavras. A oração poderia ter sido assim, que não mudaria em nada a essência do que estava sendo dito. Mas Jesus fez questão de dizer: santificado seja o teu nome. E nós perdemos essa reverência. Usamos o nome de Jesus para qualquer coisa. Falamos Jesus assim, como quem fala qualquer coisa. Perdeu-se a importância do nome de Jesus. A igreja cristã, evangélica, eu não gosto dessa palavra, mas é que as pessoas conhecem, a igreja católica perdeu a essência do que é dizer Jesus, do que é dizer Deus, do que é dizer Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós perdemos. Assim como perdemos quando demos esses nomes estranhos aos nossos filhos. Quando damos nomes que amaldiçoam nossos filhos. Maria das Dores. Você pode achar, pastor, é apenas um nome. Irmão, no mundo espiritual não é apenas um nome. Certa vez nós oramos para uma senhora, e aquela senhora tinha dor no corpo inteiro. Ia no médico, fazia exame, fazia consulta, tomava remédio, como é que fala? Reumatismo no sangue, reumatismo nos ossos, nas articulações e tal. Até que um dia o Espírito Santo deu um toque, o nome dela. Qual é o seu nome mesmo, senhora? Maria não sei do que das Dores. É isso. Vamos quebrar esse nome de Jesus. E oramos. Incrível. A mulher foi curada na hora. Nunca mais, naquele momento da história, por exemplo, ela não sentiu mais dor alguma no corpo. O nome, irmãos, carrega uma carga espiritual. É verdade isso. Isso não é folclore, isso não é coisa da minha cabeça. Isso é bíblico. Olha a palavra de Deus, os nomes desses homens da Bíblia, dessas mulheres da Bíblia, olha os nomes deles. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro. Isso é Velho e Novo Testamento. Isso é um princípio espiritual. E nós perdemos a essência. Isso é tão sério, irmão, que eu estou lhe falando agora. Os 10 mandamentos. Deus deu 10 mandamentos a Moisés. Eu vou pegar pesado com você. Qual é o 4º mandamento? 4º mandamento. O judeu saberia. Você não é judeu, também não sou. Qual é o 4º mandamento? Depois de tudo que eu falei até agora, não tomarás o nome do teu Deus em vão. É o 4º mandamento. Pastor, eu não sou judeu. Isso é para eles lá. Mas o princípio espiritual passou para o Novo Testamento. O princípio espiritual, irmão, chegou até nós. E diz o texto, lá da lei, que Deus não tomará por inocente quem tomar o nome dele em vão. Isso é tão sério, irmãos, que teve um determinado imperador que quis dominar Israel, um exército com 185 mil soldados, cercou Jerusalém, e esse rei ímpio escreveu uma carta para o rei Ezequias, e mandou para ele dizendo o seguinte:
Por que vocês estão confiando nesse Deus que vocês... Esse nome do seu Deus não é nada. Começou a menosprezar o nome de Deus. Sabe o que foi que o rei fez? Pegou aquela carta, foi na presença do Senhor, lá no templo, abriu essa carta diante do Senhor, diz a Bíblia, no chão, e orou a Deus: Senhor, aqui está essa carta do ímpio lá, desse imperador maldito que veio aqui, Senhor. Ele está nos ameaçando, e olha o que ele está falando no teu nome. Olha o que ele está falando no teu nome, Senhor. Foi a oração do rei. Naquele exato momento, diz a Bíblia, irmãos, que Deus enviou um anjo, umzinho, o mais fraquinho deles, o mais fraquinho deles. O Senhor enviou no meio do arraial do inimigo, e aquele único anjo matou 185 mil soldados. Um anjo. E esse rei foge. Chega na cidade dele, em Nínive, se esconde lá dentro do palácio. Aí ele vai para o templo oferecer seus sacrifícios aos seus deuses. Está lá sacrificando aos seus deuses, entre os filhos dele. E aqueles filhos o matam lá dentro do templo. Deus zela pelo seu nome. E nós precisamos resgatar isso como povo de Deus. Quantas orações você tem feito no nome de Jesus e nada acontece? Não muda nada. Não acontece nada. Aí dizemos assim para o nosso ego: porque não é a vontade de Deus. Não é assim que a gente fala? Seja feita a vontade do Senhor. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho atrás. Será que não é porque o nome de Jesus não tem poder na sua boca? Porque o seu comportamento, o seu caráter, a sua vida, seu estilo de vida negam a sua fé no Senhor? Você se lembra? Atos capítulo 3, eu acho. Pedro e João vão ao templo para orar. Na porta do templo tem um mendigo. Me dá esmola, me dá dinheiro. Diz a Bíblia que Pedro e João olharam para ele e falaram: olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isto te dou. O que eles deram para o coxo lá? No nome de Jesus, levanta. E aquele homem, de um salto, se levantou curado. Há poder no nome de Jesus. E sobre esse episódio, eu quero mostrar para vocês o que acontece conosco no presente século, que não é diferente do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos. Atos capítulo 4. Pedro e João foram presos, porque curaram aquela pessoa ali na porta do templo. Eles foram presos pelos sacerdotes. E depois, no versículo 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel e toda a igreja de Nova Vida reunida aqui no dia 7 de junho de 2026, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem eles crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Poder do nome de Jesus. Aí você vai ler comigo no versículo 18. Chamando, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Aqui está, irmãos, a causa da perseguição da igreja. Não nos persegue porque a gente faz obra social. Não nos perseguem porque a gente, através do Evangelho, pessoas que são problema na sociedade, são transformadas, são curadas, são libertas de vícios.
Não nos perseguem por nossa posição política e ideológica. Não nos perseguem por nossas estruturas ou condição financeira. Nos perseguem por causa do nome de Jesus. Se você quer saber, é por causa do nome de Jesus. Em alguns países da Europa, até abrir uma Bíblia você pode ser preso. Não estou falando de países lá do cantão da Europa, não. França, Itália, Portugal, Espanha. Falar de Jesus em certos lugares da prisão. Teve um missionário numa praça famosa, falando de Jesus, sem Bíblia, sem caixinha de som, sem microfone. Ele apenas levantou a voz dele e começou a falar de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. De repente a polícia veio e prendeu-o como se fosse um assaltante, como se fosse um ladrão, o algemou e o levou na delegacia. E lá a delegada falou para ele: olha, você não pode ficar falando de Jesus aqui não, você não pode falar, você está incomodando as pessoas. Ele ouviu, ficou calado, arbitrou lá uma fiança, ele pagou a toda a fiança e voltou para a praça e continuou a falar sobre Jesus. As pessoas precisam ouvir falar que o poder está em Jesus Cristo. E o diabo quer calar a igreja. O diabo quer calar você, quer me calar. Então volto no que eu falei antes. Se há poder no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que há, é verdade, existe, o que está acontecendo com as nossas orações? Pedi em meu nome, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nós vamos continuar nos acomodando com a desculpa que a gente dá para nós mesmos: porque não era vontade de Deus. A gente vai orar para outra coisa, porque isso aqui não é vontade de Deus. Deus disse isso? Deus te falou: não é minha vontade. Tiago vai dizer: pedis e não recebereis, porque pedis mal. Mas Deus fala com você, como fala comigo. Então, se você está pedindo algo e Deus ainda não te falou que não é para você parar de pedir, continue pedindo. Continue falando com Deus. Porque se não for da vontade dele, o Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo vai falar com você. Nós não podemos, irmãos, não avaliar a nossa vida espiritualmente falando. Rever como está o nosso coração, as prioridades do nosso coração, o foco que estamos dando em nossas vidas, a nossa caminhada, a nossa jornada. Eu quero encerrar num texto que eu gosto muito, irmãos. Hebreus capítulo 1. Você pode ficar em pé comigo em nome de Jesus? A gente encerra aqui. Não, irmão, Jesus não é apenas o nome. Ele é o nome, o único nome. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo 2, nesses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro, o Filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Esse Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas, esse Jesus se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. De vez em quando eu ouço falar por aí de culto a anjos, anjo Rafael, anjo Miguel, anjo Gabriel, e vou inventando nomes, porque na Bíblia só fala de 2 nomes, Gabriel e Miguel, o restante é invenção da cabeça de alguém. E a palavra de Deus está dizendo que o nome de Jesus está acima, muito acima, é o nome muito mais excelente, é o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, em 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que a palavra que ele pregava não consistia em persuasão
em raciocínio, em pensamento humano. Vai dizer, irmãos, em sabedoria humana, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, que a palavra que ele pregava era a ministração de espírito e poder. É a demonstração de espírito e poder. A demonstração de espírito e poder se dá por meio do nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Há poder no nome de Jesus.